Oi, bom dia. Estamos aqui para ler Histórias de Amor do Bert Hellinger. Então, vou escrever aqui Histórias de Amor de Bert Hellinger. Esse é um livro que traz muita consciência para que a gente faça interpretações nossas, das nossas atitudes, que podem ser muito curativas. Então, fixar comentário, ok, já fixei. E esse livro, estou aqui, ó, Histórias de Amor de Bert Hellinger. Estou na página 24. Nós já falamos do amor de casal, do primeiro e segundo amor, o amor que nós reconhecemos em nós através do outro, e o que faz com que um casal cresça através do outro, né? Hellinger fala que o amor de casal, que a partir disso todos os outros amores nascem, porque só na consumação do amor entre um homem e uma mulher que pode, e que gera uma vida, né? A partir disso é que outros amores podem existir. E então ele é muito preciso nisso. Foi uma sacação assim incrível que ele teve, e ele escreveu esse livro quando ele estava no início do segundo casamento dele. Já tinha uma idade mais avançada, acho que ele tinha mais de 70 nessa época, ou se não tinha mais de 70, estava quase nos 70, e aí ele pôde ver, e ele realmente ficou muito apaixonado, e a partir dessa paixão dele, ele escreveu esse livro aqui. Então, tudo que Hellinger escreve é a partir de uma vivência. Ele é todo fenomenológico, né? E não, né, teórico. Todas as leis, né? A lei do pertencimento, a lei da hierarquia, do dar e receber, que ele escreveu e definiu com tanta propriedade, sempre foi a partir de uma observação fenomenológica dele. Então, eu estou aqui na página 24 e eu vou dar continuidade aqui. Quando enxergo apenas o indivíduo, por exemplo, o parceiro e eu, sempre vejo apenas um recorte do todo. Quando vejo o caminho que preciso percorrer, quando sigo a minha alma e quero e preciso permanecer fiel a mim mesmo, quando vejo o outro como segue e precisa seguir sua alma, se quiser permanecer fiel a si mesmo, algo da intimidade anterior se perde. A força e a plenitude, porém, que assim unem duas pessoas são incomparavelmente maiores. Já é um parágrafo bem complexo esse, mas geralmente o livro todo não é muito complexo, não. Ele é bem simples, mas eu vou repetir essa partezinha aqui. Quando vejo o caminho que preciso percorrer, quando sigo a minha alma e quero e preciso permanecer fiel a mim mesmo, quando vejo o outro como segue e precisa seguir sua alma,
Se quiser permanecer fiel a si mesmo, algo da intimidade anterior se perde. A força e a plenitude, porém, que assim unem duas pessoas, são incomparavelmente maiores. Isso, ele diz aqui, é como o receber do outro, né? Receber totalmente do outro, com todo o sistema do outro, né? Com o sistema todinho do outro. O mesmo vale para os pais quando de repente percebem que um filho não se desenvolve da maneira que imaginavam ou desejavam. Se olharem para a criança internamente, falarem a ela: eu te amo e amo aquilo que nos conduz, respeitar o destino da criança, do filho e do outro, né? Eu te amo e aquilo que nos conduz. Então eles podem se recolher e ainda assim sentir o quanto mais profundo e maior tornou-se o amor em comparação a antes. Ao mesmo tempo, as possibilidades de desenvolvimento da criança tornaram-se incomparavelmente maiores. Este é o outro amor que nos transcende. Esse é o amor da vida, né? Esse é o grande amor, quando você toca esse grande amor. O mesmo vale do filho para os pais. Algumas crianças imaginam como os pais deveriam ser. Constroem uma imagem ideal deles. Quando percebem que os pais não são como desejam, talvez se zanguem e digam: estes não são os pais certos para mim. Existe isso, pais certo, existe a possibilidade de não existir pais que não sejam certos? Não. Todos nós temos os pais certos para nós, porque são os pais exatinhos para a nossa jornada de evolução. Oi, Elizabeth. Estou aqui nessa emoção de Hellinger aqui. Ele está falando do amor entre pais e filhos. Quando os pais falam para o filho: eu te amo e amo aquilo que nos conduz, essa alma e esse destino se abrem assim como são, sem julgamento. Ela poderá abrir, a criança poderá abrir-se, ou o filho, né, melhor dizendo, ela poderá abrir-se para os pais da maneira como eles são, e pode abrir-se para a própria alma e destino assim como são. Pode separar-se dos seus pais e ainda permanecerá ligada a eles no nível profundo. Este outro amor é a base do respeito. Quando conheço uma pessoa, posso eventualmente achá-la simpática ou então não gostar dela. Pode me trazer alegria ou me transmitir medo. Se internamente eu disser a ela: eu te amo assim como você é, exatamente como você é, e amo aquilo que nos conduz. Seu destino, sua doença, sua morte precoce, se esse for seu destino, então me encontro em sintonia com algo maior. E o outro sente uma dignidade profunda. O mesmo vale para mim mesmo. Se me olho e me vejo assim como sou, com tudo aquilo que faz parte de mim,
a luz e a sombra, e depois disser: sim, eu me amo e amo aquilo que me conduz, então estou em sintonia comigo mesmo. Respeito-me exatamente como sou, sem desejar que alguma coisa seja diferente do que é. Oi, Denise, estou aqui lendo Histórias de Amor do Hellinger. Este outro amor, este amor amplo, também é essencial para um ajudante. Se ele receber de um cliente e falar para ele internamente: eu te amo e amo aquilo que nos conduz, ele está em sintonia com o destino do seu cliente. Assim como e está em sintonia com sua própria força, assim como encontra-se em sintonia com os seus limites como são. Assim, ele não deseja ou faz mais do que aquilo que lhe é permitido por uma força maior. Independente do que ele fizer, estará em sintonia com a alma do outro e a sua própria. Esse limite nunca é ultrapassado. Então, quando nós respeitamos o outro, né? Seja filho, seja parceiro, sabendo que existe uma força maior que nos conduz e que a gente entra em sintonia com essa força maior que nos conduz, então a gente pode respeitar o destino do outro, pode respeitar o nosso próprio destino, e isso ganha mais força e plenitude. Isso que ele está colocando aqui. E aí a gente não ultrapassa um limite da gente achar que a gente pode mudar o destino do outro ou que pode mudar a vida do outro. A gente respeita esse destino do outro, inclusive do filho, né? Da forma como é. Se aplicarmos esses reconhecimentos ao relacionamento entre casais, observamos que casamos com o outro não somente por ele. A relação que temos com ele não o engloba apenas pessoalmente. Torna-se, ao mesmo tempo, um relacionamento com a sua família e o seu destino, com seus limites e suas possibilidades, tudo ao mesmo tempo. O que isso significa para nós mostra-se lentamente ao longo do relacionamento. Se nos deparamos com todos esses pontos, também experimenta-se o relacionamento a dois como um processo de morte. Algo superficial, algo passado ou algo ilusório se desconecta de nós. Portanto, após cada crise dolorosa, ambos os parceiros são liberados de uma ilusão. Olha que bacana isso aqui. Após uma crise dolorosa, ambos os parceiros são liberados de uma ilusão. E quando que a gente tem uma crise dolorosa? Quando nós estamos presos numa imagem de que o parceiro é daquela forma e, na realidade, ele não é, né? Ele é como ele é e com o seu destino, com as suas possibilidades e com as suas limitações. Os emaranhamentos nos destinos da família de origem se mostram lentamente dentro de um relacionamento. Por exemplo, que uma pessoa quer ir embora porque pretende seguir alguém de sua família ou porque quer ir embora no lugar de alguém de sua família.
Então são duas possibilidades. Às vezes a pessoa quer morrer porque está honrando algum antepassado, né? Ou às vezes ela quer morrer. Em crianças isso é muito normal, né? Ver que a mãe ou o pai está ali numa situação difícil, aí ela quer morre no lugar dele, né? Mas não adianta nada, porque toda vez que a gente se emaranha é uma arrogância de nossa parte. Não resolve nem o próprio destino, nem o destino mais para trás. Por isso que é muito importante a gente estudar as leis do relacionamento humano e trazendo a consciência em que emaranhamentos que nós estamos ligados, né? Estamos enrolados. Os emaranhamentos nos destinos da família de origem se mostram lentamente dentro de um relacionamento. Por exemplo, que uma pessoa quer ir embora porque pretende seguir alguém de sua família ou porque quer ir embora no lugar de alguém de sua família. Além disso, as crianças também percebem esses movimentos e esses destinos e tornam-se os destinos delas também. O pai e a mãe... Quase que eu espirro aqui. O pai e a mãe não podem fazer nada contra. Aqui nos resta apenas a máxima humildade. Desculpa. A partir da qual os pais dizem aos seus filhos: eu te amo e amo aquilo que nos conduz de maneira especial. Este é o amor grande e forte. Ele compreende também que não precisamos suportar tudo como se o relacionamento fosse a única coisa certa. Existe, por exemplo, um conceito sobre a fidelidade no sentido de você deve ser fiel a mim ou eu devo ser fiel a você. Não, isso eu não devo. Eu devo ser fiel àquela força maior que nos guia. Com essa exigência de fidelidade, às vezes prendemos o outro e o comprometemos em relação a nós, ao invés de comprometê-lo com algo maior. Um relacionamento, porém apenas é confiável se mantivermos em vista essa força maior. Então é confiável em toda a sua profundeza, não importa o que acontecer. Olha que bacana isso aqui que ele fala aqui. Que o relacionamento, vamos falar aqui de casal, que ele cresce, que ele é criativo quando cada parceiro ajuda ao outro a se conectar a essa força maior que rege a vida e não aquela ligação, me amo, eu te amo, não é só essa ligação ali com os dois. É como se você tem essa possibilidade, não, que existe o que faz o relacionamento ser forte, ter um vínculo maior, é você ajudar o parceiro a se vincular a essa força maior que rege a vida. Então, que quando a gente estuda lá as leis de pertencimento na mentoria, né, eu falo, uma das aulas é sobre a consciência coletiva, né? Quando você tem clareza dessa consciência coletiva regendo a sua vida, que é uma força muito maior do que a força do indivíduo, e que você então dá mais clareza para esse seu parceiro de que tem algo maior que rege os dois, né? Então, aí ele fala, então é confiável em toda a sua profundeza, não importa o que acontecer. Ou seja, o vínculo fica mais forte, né? O grande amor.
Tá tudo bem aí com vocês? Em um relacionamento entre casais, um parceiro não pode esperar do outro que carregue com ele o seu destino, quando não pode exigir que esse destino seja também o do parceiro. Se, por exemplo, descobre-se que um dos dois não pode ter filhos e que o outro gostaria de ter, então aquele que não pode ter filhos não deve prender o outro. Caso contrário, o outro terá que viver num destino alheio e não o seu próprio. Se, porém, o casal já estiver casado há 30 anos e um dos dois adoecer e necessitar de cuidados especiais, é diferente. Então, carregam juntos esse destino, mas também apenas até um determinado limite. Existem situações onde também, neste caso, o relacionamento deve terminar. Eu estou lendo isso aqui e li aquele Enquanto o Amor Não Vem, da Iyanla Vanzant, que foi o livro que eu li antes desse. E lá naquele livro teve um caso, acho que foi capítulo 11, se eu não me engano. Teve um caso de um senhor que a mulher, já casada há muito tempo, mais de 40 ou 45 anos, e a esposa começou a ter Alzheimer. E começa a descrever com ela dando um ataque no estacionamento do shopping center e ele tentando conter, e ela não reconhecia ele, falava que que o marido estava agredindo ela e tudo, até que foi internada. Foi um momento muito doloroso, foi internada. Depois, mas ele não queria que ela fosse internada, mas ele ainda não tinha se aposentado, então ela ficava sozinha em casa. Era bastante perigoso, né, ela ficar sozinha em casa com Alzheimer, sem saber exatamente o que estava fazendo. E até que um dia os filhos, né, com aconselhamento lá dos filhos, resolveram que a mãe deveria se internada, que teria mais segurança para ela. E ela foi internada. E ele era muito apaixonado por essa mulher, muito. E ela ficou internada porque realmente não tinha mais nenhuma condição de ficar em casa, e ele ainda precisando trabalhar, né? E aí, depois de um tempo dela internada, ele conheceu uma outra pessoa lá na igreja que ele frequentava e começou a sair com essa outra pessoa, enquanto a esposa estava internada lá. Então, aqui é exatamente isso que Bert Hellinger fala. Ele carregou o destino deles juntos enquanto foi possível. Quando chegou um tempo, não foi mais possível. Ela tinha lá o destino dela com aquela doença, com aquele Alzheimer, que já não o reconhecia. Ele sempre visitando, mas ela já não o reconhecia. Até que um dia, ele, sem deixar de visitá-la normalmente, mas ele conhece uma outra pessoa, e ele pôde levar o destino dele adiante, né, com mais leveza, com mais prazer, mesmo ele amando muitíssimo aquela esposa que agora estava com destino que era diferente do dele, que era lá a doença, né, o Alzheimer. Então, esse é o limite. É duro, né, da gente
perceber isso, né? Olhar para esses limites que mesmo depois de casado durante tantos tempos, no início do casamento é muito fácil perceber se deve prender o outro ou não. Então ele falou aqui de um exemplo. Um pode ter filho, o outro não pode ter filho. Quem não pode ter filho tem o direito de prender, se o outro quer, né? Filhos, tem o direito de prender no relacionamento? Não tem o direito no início do relacionamento. Mas depois de 30, 40 anos de casados, se um dos dois fica doente, o outro precisa caminhar junto naquele destino da doença durante um tempo, ele fala sim, mas também isso tem limite. Não é para ele passar para outra pessoa também passar a vida toda ligado a aquele destino, ligado àquele destino. Pode, depois de um tempo, também se desvincular daquele destino. Se, por exemplo, um dos parceiros fez, agora ele passa para um outro exemplo aqui. Se, por exemplo, eu estou lendo aqui, ó, Histórias de Amor do Bert Hellinger, que é maravilhoso. Bem-vindo a todos vocês, que eu não dei alô. Marta, Gabi, Tânia, Vander, Juguti, Maria Aparecida, olá, Mara, Simone, Andréia, Denise já falei, Elizabeth já falei. Se, por exemplo, um dos parceiros estiver envolvido no assassinato ou em algum outro crime grave, o outro não precisa carregar este destino com ele. É adequado se separar. Assim, aquele que se tornou culpado ganha força. Se o outro parceiro lhe disser, eu carrego com você, talvez tome dele a sua dignidade e o diminua. Aqui precisam existir limites. Existem dois movimentos no relacionamento entre o casal. Um é o desejo, me ame. O outro é a afirmação, eu te amo. Se eu falar, quero tudo que é bom para você, mesmo que isso signifique que você deva seguir um outro destino, esse é o grande amor. Então, como é o grande amor, quero tudo que é bom para você, mesmo que isso signifique que você deva seguir um outro destino. É realmente respeitar o destino do outro, né? Esse é o grande amor. Naturalmente, no relacionamento, um precisa do outro e pode expressá-lo. Os parceiros se proporcionam mutuamente o que desejam e precisam. Se esse desejo e essa necessidade, porém, chegarem a um ponto de um parceiro interferir na vida do outro e o prender com a exigência, agora você é meu, o amor se quebra e até mesmo termina. São regrinhas assim básicas que a gente não segue, né? A gente não sabe, não tem consciência. Quando a gente começa a estudar alguém que teve esse insight, né? Foi iluminado com essas leis do relacionamento humano, e a gente procura aqui, né, nessa Bíblia dos relacionamentos, como é mais leve para que as nossas ações, nossa vida fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Agora, Hellinger vai contar aqui de uma constelação que é que é algo bem
Interessante, bem fácil. Só vou abrir ali a porta que o meu cachorro quer sair. Fiquem aí, fiquem aí. Vai ser alívio com amor essa constelação. Sai aqui. King aqui, ó. Então, já voltei. Alívio com amor. Hellinger para uma ajudante. Aqui fala ajudante porque Hellinger fez muitas constelações, né? Fez muitos workshops para terapeutas. Eu fiz vários workshops com ele. Então, toda vez que fala que para uma ajudante, ajudante é um dos terapeutas que estavam no workshop dele. Hellinger para uma ajudante. Você tem um caso? Ele sempre trabalhava conosco, assim, perguntando se a gente tinha um caso para tratar. Aí, né, a terapeuta. Trata-se da história de uma família com 3 crianças. A mãe... Oi, Débora, tudo bom? Tô vendo que você vem aqui, tô lendo Histórias de Amor do Bert Hellinger. Maravilhoso. São as leis do relacionamento humano e é muito mais fácil quando a gente conhece essas leis e trabalha com ela. Contras clarinems. Muito legal você entrar aqui. Então... Ele falou para a terapeuta, o Hellinger falou para a terapeuta, você tem um caso? Aí a terapeuta falou, trata-se da história de uma família com 3 crianças. A mãe e o filho mais velho estão aqui presentes. O marido, que é também o pai, teve um acidente vascular cerebral há 8 anos. Desde então, se encontra num estado onde não está verdadeiramente na vida. Porém, também não consegue ir. Devia estar em vida vegetativa, né? Fantasia. Se ele, ao menos, pudesse ir, existem todos os membros da família. Nesse meio tempo, um novo parceiro veio morar junto com a família. Então, é o que eu estava falando anteriormente, né? Olha aqui, o destino desse casal está ligado. Aí ele ficou doente, o marido ficou doente, pai do filho dela, né? Pai das 3 crianças, teve esse AVC e ficou em vida vegetativa. Aí, um tempo depois, ela arranjou um outro parceiro que também foi morar lá na casa da família. Aí Hellinger pergunta para ela, o homem doente também vive na casa e é cuidado lá? Aí a terapeuta fala, sim. Então Hellinger fala para o grupo, farei um exercício de percepção com vocês. Se o desejo, né, da família se realizasse e o homem morresse, a família se sentiria melhor ou pior? Ela teria mais ou menos força? Ela teria mais ou menos amor? Aí ele faz o exercício, né, com o grupo todo, para o grupo perceber isso, essa percepção corporal, essa percepção que eu também ensino na mentoria, né, de você se apoiar no seu próprio corpo, de ter a percepção do seu corpo. Após um tempo, Hellinger fala, agora reflitam como é com o novo parceiro. Se ele não estivesse presente, a família estaria melhor ou pior? Ela teria mais força ou menos força? E quando ele pergunta mais força ou menos força, é sempre se você está criando mais ou está criando menos em relação para o universo, né? E como se sente o homem doente pelo fato desse novo parceiro estar presente? Melhor ou pior? Isso para ele representa um peso ou um alívio?
E aí Hellinger continua: se deixarmos os nossos julgamentos para trás, podemos nos curvar diante de todos nesta situação, assim como ela é, e depois nos retirar. Olhamos para todos com amor. Aí Hellinger fala para a terapeuta, né? Como você se sente quando digo isso? Ela fala, feliz. Aí Hellinger diz, exatamente. Esta é a grandeza nesta situação, assim como ela é. A vida pode continuar para todos, então todos se sentem bem, também o homem doente. Então, os nossos julgamentos morais, ou sociais, ou religiosos, mais ainda, eles ditam regras de como nós devemos agir, que muitas vezes, na maior parte das vezes, não são condizentes com a alma, com o desejo de alma, tanto da consciência individual quanto da consciência coletiva, e especialmente da consciência coletiva. Essas regras, a maior parte das regras, não sei se a maior parte, mas grande parte dos nossos julgamentos morais, sociais e religiosos são contra a vida e não a favor da vida. Por isso que é muito importante a gente perceber e ter essa percepção no corpo, percepção na alma, sem tanto julgamento, e sim na percepção do que funciona e do que não funciona, do que é leve e do que é pesado, do que é criativo e do que contrai. É uma percepção, é essa percepção que é muito importante aqui da gente ter. Então vou ler aqui mais uma página e meia para a gente finalizar. Vínculo e liberdade. O que significa liberdade em um relacionamento entre um casal? Liberdade, muitas vezes, não significa nada mais que eu sou vazio. Tudo que é pleno possui um vínculo. Quando um homem e uma mulher se amam e a consumação plena desse amor se realiza, eles perdem a sua liberdade. A partir desse momento, existe um vínculo entre eles. Não podem mais se separar sem dor, sem sentimento de culpa e perda. Assim são as forças da vida. Elas se apropriam de nós. Quem achar que pode guiá-las de acordo com seus desejos é jogado para as margens do fluxo da vida e permanece ali. Olha que forte. Quem achar que pode guiá-las, guiar nas forças da vida, né? De acordo com seus desejos, é jogado para as margens do fluxo da vida e permanece ali. O vínculo entre homem e mulher continua e torna-se mais profundo quando o casal tem filhos. Os pais têm vínculo com os filhos por toda a vida. O quanto os pais não se preocupam com seus filhos, quanto tempo, quanto amor e quanto esforço são destinados aos filhos, isso mostra o quanto os pais são e sempre serão vinculados aos seus filhos. Se alguém falar, como há um tempo atrás ainda era comum, eu me realizo individualmente e o que acontecer com a minha família não é da minha conta, isso Hellinger está falando assim, dizendo, há um tempo atrás eu não percebo muito isso, mas eu me realizo individualmente. O que acontecer com minha família não é da minha conta, o que lhe resta da vida propriamente dita, ele segue um desejo, mas o que esse desejo lhe proporciona no final?
Aí ele descreve com uma história. Essas histórias dele são bárbaras. Um rico que tinha muitos desejos e podia realizá-los morreu. Partiu rumo ao céu. Bateu a porta e pediu para entrar. Pedro, São Pedro, né, abriu a porta e perguntou o que ele queria. O rico, como de costume, disse: gostaria de ter um quarto de primeira classe com uma bela vista para a terra. Além disso, o meu prato predileto todos os dias e o jornal mais novo. Pedro ficou triste. Viu nele uma pessoa que se autorrealizava. Depois, porém, cedeu ao seu pedido. Levou-o para um quarto de primeira classe com uma bela vista para a terra, trouxe-lhe seu prato predileto e o mais novo jornal. Depois se voltou mais uma vez para ele e disse: em 1000 anos voltarei. E fechou a porta. Após 1000 anos, ele retornou e olhou por uma fresta na porta. Quando o rico o avistou, gritou: finalmente você chegou! Este céu é horrível. Pedro balançou a cabeça e disse: engano seu. Aqui é o inferno. Isto foi sobre a liberdade. E o que Hellinger está falando aqui é para aquela pessoa que só olha para ela mesma, para os desejos dela, para a realização dela, para tudo que tem a ver com ela. Então, esse é o inferno. O céu é quando você olha, respeitando a si mesma, se amando, se autoconhecendo, você então é capaz de olhar para o outro. Porque quando você quer todos os seus desejos realizados, autorrealizados, esse é o inferno. Aí, para a gente completar aqui, solução através da renúncia. Para uma mulher, permanecemos em relacionamento mesmo que este não seja totalmente gratificante. O tempo em que, de um certo modo, nos sentimos bem e o relacionamento é uma vantagem para nós. Ao mesmo tempo, alguns imaginam como seria em um outro relacionamento. Porém, sem tomar alguma providência neste sentido, através dessas fantasias, não temos nem o futuro nem o presente. Se você quiser o futuro, deve se separar. Se quiser o presente, abra mão dessa fantasia. Aí a mulher: eu quero o futuro. Hellinger: ok, então você sabe o que deve fazer. Tudo que é novo, porém, é apenas possível através de uma renúncia. Você não pode ter o seu marido como uma pessoa que cuida de você e ao mesmo tempo querer separar-se dele e ter um filho com outro homem. Só progredimos no caminho se deixamos para trás o que tivemos até agora. Quem apenas sonha permanece parado. Eu disse a você o essencial. E aí a mulher fala: eu entendo isso, mas tenho medo da solidão. Não tenho paz, esta é minha única família. Se eu me separar dele, estarei totalmente sozinha. Por isso mesmo, a melhor solução é continuar como está. São opções, né? É renunciar a uma ilusão, aquela ilusão de quem achar que pode guiar o destino de acordo com seus desejos, é jogado para as margens do fluxo da vida e permanece ali. Às vezes, para a gente ser feliz, criativo, nós precisamos de renúncias, né? Na próxima sexta-feira eu vou ler sobre ordens.
As ordens do amor são as ordens que foram o que o Hellinger percebeu de como funciona as leis do relacionamento humano. Então vejo vocês sexta-feira. Hoje tem constelação às 8 da noite. Espero vocês lá na constelação gratuita. O link será colocado no grupo de WhatsApp. E eu estou iniciando uma mentoria na próxima quarta-feira, dia 15. Então, quem estiver interessado, me manda um direct. São poucas vagas, porque é um grupo bem intimista, como fala uma das minhas mentoradas, e muito curativo, porque eu trabalho com as pessoas, com cada uma, ao longo de toda a mentoria. Então, é um grande presente que você se dá nesse Natal e para esse ano de 2022 vir para a mentoria. Eu espero vocês hoje às 8 da noite na constelação em grupo. Quem não está no grupo do WhatsApp, onde eu vou colocar o link, vai lá. Denise, te espero às 8 da noite, ok? Na constelação em grupo. Um beijo para vocês e até mais tarde. Tudo de bom. Tchau.